Olá, pessoal do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Para mim aqui ainda boa tarde. A gente está celebrando 15 anos da série Conversa entre Educadores e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, uma educadora de grande porte em várias áreas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora Flávia. Um abraço, um olá a todos. Estamos aí trocando ideias, experiências, né? Muito bem. Nessa vida que nos une, nos distancia, mas Está que falando de envolve Passo Fundo? isso. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Mui- né? Da minha Muito própria bem. casa. Então, vou pedir para a professora Flávia se apresentar para o pessoal que está escutando a podcast. Pode falar um pouquinho da sua formação, de tudo. Ok. Bom, eu sou Flávia Biombo da Silva, sou formada na área de ciências biológicas, licenciatura e bacharelado. Hoje eu atuo mais como bióloga, né, de carteirinha, mas de educadora, né, como sempre. Tenho formação em educação como mestrado, né, sou mestre em educação, e tenho uma caminhada bastante grande na área, tanto de educação relacionada ao meio ambiente, como a educação patrimonial relacionada à educação museal, hoje também, né, reconhecida. Tenho uma experiência, então, em museus, Museu de Ciências Naturais, né, que é o Museu Zoobotânico Augusto Musque da Universidade de Passo Fundo, que foi uma das bases da minha formação profissional, né, e na vida também, né? Ao mesmo tempo que eu tenho toda uma base de formação na área de militância, na área ativista de meio ambiente, através do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, que é uma ONG, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre. Mas sou mãe, tenho dois filhos, um casal, sou casada, tenho uma, uma vida aí bastante longa de relacionamento com o marido. Sou também uma pessoa que tenho ainda meus pais com gratidão, né? E sou, vamos dizer assim, um espírito em evolução, né? Em primeiro lugar. Ai, que linda definição. A professora Flávia foi uma das minhas primeiras mentoras, assim, ela trabalhando no Museu da UPF, de Ciências Naturais. Muito lindo o trabalho de anos e também no GESP, né, como a professora Flávia falou, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Atualmente, onde está trabalhando ou qual é a área de atuação ou pesquisa, professora Flávia? Bom, eu trabalhei quase 34 anos no MUSAR, Museu Zoobotânico, e a minha área direcionada aí de trabalho e pesquisa foi a educação. Saí da Universidade Passo Fundo faz um ano e alguns meses, que eu aposentei, e daí fiquei mais um tempo e acabei, então, buscando outros caminhos, né? Hoje eu trabalho com a área cultural, especialmente, e o Grupo Ecológico Sentinela dos Campos. Então, a bagagem que eu trouxe do Museu Zoobotânico Augusto Russki, né, fortaleceu a área cultural. Hoje a gente tem no Brasil oportunidades importantes conquistadas em políticas públicas na área de cultura. Então, se abrem muitos editais, tanto municipais quanto estaduais, com recursos que vêm do governo federal, através de leis que foram conquistadas, uma em especial, né, no período da pandemia, e que se mantém até hoje. Então, a gente trabalha
eu trabalho numa produtora cultural que escreve projetos para esses editais. Às vezes a gente aplica os projetos, às vezes a gente escreve os projetos para outros produtores culturais aplicarem. A área de aplicação que eu tenho é a área dos povos originários, nossos povos indígenas que vivem aqui na cidade, no município de Passo Fundo. Então, tenho trabalhado esse último ano aí com os nossos povos originários, trocando experiências e crescendo muito, né, com eles. E, ao mesmo tempo, né, então, atuando no grupo ecológico, aí com um pouquinho mais de dedicação, né, porque como é um trabalho voluntário, sempre foi voluntário, a gente não tem como Uhum. nós mesmos que mantemos o grupo, os Sim. militantes, os ativistas. Então, agora a gente está buscando também alguns recursos para fazer o grupo se fortalecer. Eu estou atuando nessas duas áreas. E no grupo ecológico, nossa linha aí é grande de atuação, vamos conversando. Muito bem, é bem complexo o seu trabalho, né? E a professora Flávia foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em teoria da complexidade. Lembra, durante o período de mestrado, uma da teia, das interrelações, muito lindo o trabalho. Dos povos originários, a gente teve duas podcasts que o pessoal de Passo Fundo tocou na área cultural e povos originários, de repente já estamos participando. ah, Juntos, dessa podcast, mas pode explicar um pouquinho mais sobre o GESP, então, o Grupo Ecológico. Quando foi fundado, quais as ações principais, a área de atuação, o campo de atuação? Vamos escutar sobre o Grupo Sentinela dos Pampas. Muito bem. É uma pergunta O, complexa, não? é ampla, né? Mas dá para a gente trabalhar muito em cima disso, para a gente fazer também um resumo, né? Nós estivemos, inclusive, em 2023, comemorando os 40 anos do grupo. Então, a gente fez aí um pequeno histórico, resgatou algumas coisas para poder contextualizar, né, todo o trabalho que o grupo já realizou. Então, em 40, e agora 41, 40 e quase 2 anos, e com uma atuação antes disso, inclusive, então, desde o final da década de 70, o grupo ecológico é formado por pessoas que têm interesse na área ambiental, que desejam desenvolver trabalhos, mas nós temos várias áreas de atuação, e surgiu de dois grupos de paixões. Um grupo que estava organizado na comunidade de artistas, de comerciários, das pessoas de dona de casa, das pessoas do dia a dia que tinham uma preocupação, uma sensibilidade com a área ecológica, né, na época reconhecida como a ecologia no sentido, né, de participação política, né, na sociedade. Aí em pleno período de ditadura, né, no nosso país. Então, onde muitos movimentos fervilhavam, né, e surgiram nessa época. E o outro grupo, dentro da Universidade de Passo Fundo, um grupo de alunos de vários cursos, mas em especial da agronomia, do curso de agronomia, que se uniram para fortalecer o trabalho, principalmente de educação, de sensibilização, de conscientização da comunidade em relação aos problemas ambientais que vinham sendo discutidos, né, inclusive mundialmente. Então, aí, já numa década, né, de organizações integradas mundialmente, desde 72, né, para a defesa do meio ambiente humano. Então, essas pessoas se inspiraram também em outras organizações daqui de Passo Fundo e do Estado. Uma das organizações, Sociedade Botânica de Passo Fundo, que teve mais tempo, né? Nasceu bem antes, e foi uma referência para o grupo trabalhar.
e outra, o movimento ecológico gaúcho, né, principalmente pela AGAPAN, que é a primeira ONG, a primeira organização não governamental que surgiu no Estado e teve com um movimento diferenciado do país. Né? Teve como principal integrante, né, e idealizador, o Lutzenberg, o Luiz Lutzenberg. Então, José Lutzenberg, e ele trouxe uma visão bem diferenciada para o movimento ecológico, tanto gaúcho quanto nacional. Desenvolvimento mais político, no sentido de construção de políticas públicas para o país e para o Estado. Assim que surgiu o grupo e teve diversas frentes de atuação, mas essa é a base do nosso início. Professora Né? Flávia, uma Aí, pergunta aqui no que decorrer, quem está escutando. pode ir ah, falando, eu interromper. ok, essa ecologia como participação política, e daí fala em políticas públicas, teria a ver com os conselhos de meio ambiente? Como se dá essa relação? Como um exemplo para o pessoal que está escutando. Primeiramente, ela surge no sentido que ela veio de um movimento muito efervescente, mundial, né? Não só ambiental, mas numa defesa da mulher, numa defesa da democracia, contra a energia nuclear, a favor do desarmamento, contra as guerras. Então, dentro de todo um contexto da década de 60, 70, onde os movimentos, né, se sustentaram, se criaram para defender, né, a humanidade como um todo. E a área ambiental, então, veio forte nesse sentido de integrar. Então, o grupo teve muitas participações, não só no sentido de defender a ecologia pela ecologia, mas pelos movimentos sociais de defesa da humanidade, né? Dos movimentos tanto na área como, por exemplo, sem terra, sem teto, a área de defesa da mulher. Então, estamos sempre atuando em todas essas frentes. Muito lindo o trabalho. E tem Isso. esse ano, por exemplo, assim, teve alguma ação que o pessoal, que envolveu o público, assim, do GESP, ou quais as ações principais? Bom, daí o grupo tem várias frentes, né, de atuação. Nós somos bastante fortes na representação, e a partir desse surgimento, né, a gente começou sim a participar dos espaços políticos, no sentido assim de estar presente aonde a nossa Constituição de 1988 nos deu oportunidade e nos dá a oportunidade de participar em conselhos, em comitês, em fóruns. Então, fomos um signatário da Rio 92, aqui em Passo Fundo, trazendo o Fórum da Agenda 21. Participamos, então, teve nossos integrantes que foram e articularam mundialmente na Rio 92, né, todas as discussões, participaram, e principalmente da atuação, né, paralela, né, no sentido dos movimentos ecológicos e ambientais do país que estavam reunidos lá. E hoje, então, nessa questão, a gente vem tendo várias frentes, mas no município em si, sempre fomos também uma referência na representação das pessoas frente aos problemas ambientais. Então, o grupo é muito buscado por pessoas individuais que têm problemas, né? Que conhecem os problemas ambientais da cidade, do vizinho, da empresa, né? E o GESP faz a frente, bota a cara, né? A gente, né, representa essas pessoas e essa comunidade junto aos órgãos.
muitas vezes municipais ou estaduais e principalmente através do Ministério Público, que é um dos espaços que a gente tem como alcançar, às vezes, mais especificamente, mais rapidamente, algumas questões que a gente tem problemas ambientais na cidade. Olha que bom Então, saber. nós representamos. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma historinha muito bonita que é o Lorax, que ele fala pelas árvores, né? Então ele é a voz das árvores. E você seria uma voz do povo, né? Bota a cara a tapa. Olha, o sentinela dos Pampas, né, é representado por uma ave, nós quero. Né? E realmente a gente deu esse nome ao grupo porque nós somos gritões, como quero. Né? E temos coragem como quero, porque ele enfrenta tudo isso. Então, nós, através disso, a gente representa, é uma das áreas que a gente representa, então, é a comunidade. Então, aí nos conselhos, nos espaços públicos que a gente consegue estar atuando. E através da educação ambiental, né, a gente tem vários trabalhos realizados por todo esse tempo, né? E assim, nesses últimos períodos, aí, então, nós estivemos atuando junto aos povos originários, né? Estivemos desenvolvendo várias atividades com as comunidades, mas principalmente, né, nós estamos assim reestruturando o grupo nesse novo ano. Tá? Então, tivemos também no ano passado um movimento bem importante sobre o Rio Jacuí, porque a gente ajudou a construir um, um documentário sobre o Jacuí, então a gente esteve levando esse documentário para as escolas e fazendo a discussão desse rio que é tão importante para o estado do Rio Grande do Sul e nasce no município de Passão. Tu conhece, né? A gente Uhum. fala muito do nosso berço das águas, que é um lugar muito especial do nosso município, onde nascem 4 bacias hidrográficas, 2 no município de Passo Fundo e 2 em Mato Castelhano, né, na divisa desses 2 municípios, e são cabeceiras e rios que vão para opostos, né, lados opostos. E eles estão entre 500 mil metros nascente primeira, né, nascente mãe, que a gente chama de cada rio desses, e percorre aí. Então, o Jacuí nasce, percorre o nosso estado, alguns para o norte do estado e outros, né, para o centro, sul e leste. Então, são rios importantes que banham todo o nosso estado e que a gente tem como a questão dos recursos hídricos, nossa, vamos dizer, melhores, né, da atuação do grupo ecológico, nossa preocupação maior não desrelacionando, mas como a água está relacionada com tudo, né, atuamos em todas as frentes, mas em especial cuidando das águas aqui do nosso município. Que legal. Olha, a nossa podcast, uma das mais ouvidas, tem a ver com a água também, um grupo, Associação Semear, que fez um mapeamento ali na área de Porto Alegre, mas parabéns pelo trabalho. E quem quiser entrar em contato com o grupo, onde que ele está localizado e qual seria a melhor maneira de entrar em contato? Bom, que a Semear, né, levou esse trabalho realizado, que inclusive a gente participou, né, desse trabalho como Olha. o projeto Navegar, exato, o Grupo Ecológico, o Central dos Pampas, o Instituto Cecília de Costa, né, o pessoal do SEMIAR teve participando. Nós mapeamos, trabalhamos com essas comunidades ribeirinhas, navegamos, né, da nascente à foz oceânica, tanto do Rio Passudo quanto do Rio Jacuí. Temos uma história aí em conjunto bem grande, bem importante, e que muita história foi e ainda tem que ser contada sobre isso. Ai, que bom. Vamos ter que fazer E uma hoje, próxima podcast, então. É. só para contar sobre isso e fazer aí os mentores dessa ideia, o professor Antônio Rodrigues,
o Paulo Fernando Corneli, que é meu colega de gesto, e o Jaimir, que também então, esteve apresentando aí com vocês, mas teve muitas pessoas envolvidas, muitas instituições participaram e acolheram esse trabalho. Foi bem importante e dá um embasamento para a gente dizer realmente o que é necessário para o nosso Estado cuidar de nossas áreas. E o grupo, então, hoje, ele está localizado no espaço cultural Roseli do Leste Preto, que é um espaço da nossa cidade representativo do patrimônio cultural, né, arquitetônico. Então, fica na parte dos fundos do Museu Histórico Regional, que é um prédio que é da antiga intendência ainda, né, dos primeiros administradores do município que construíram, também junto com o Teatro Múcio de Castro, Municipal Múcio de Castro, e a Academia Vasconcelos de Letras. São três prédios importantes, e a gente está na parte dos fundos, localizado, né, junto a esse complexo bem importante, onde a gente também atua bastante. Né? A área patrimonial também é nosso cuidado na cidade para que a gente possa preservar nossa história, nosso patrimônio, e muita coisa a gente faz aí para salvar algumas memórias, né, e não deixar ir tudo para o chão. Olha, pessoal, uma ótima dica, dar uma passadinha lá para verificar o espaço cultural, mas também o GESP ali, juntamente com as construções. Professora Flávia, nosso podcast tem tempo limitado. Uma mensagem final para quem está ouvindo, se pudesse, né, o pessoal levar para casa uma mensagem. Bom, a gente está, parece que às vezes sempre, né, quando a gente acha que vai dar um passo à frente, às vezes nos sentimos um pouco, né, presos em algumas coisas que nos limitam. O GESP não perdeu, né, a sua essência de estar sempre lutando e sempre buscando atender principalmente os problemas da nossa comunidade. E hoje, inclusive, né, a gente está com uma luta aí ainda na conservação das nossas águas, com problemas de falta de água na nossa cidade, que tivemos nos últimos dias, ou por questões técnicas, provavelmente falta de manutenção, né? E então estamos na luta para cuidar do nosso planeta ainda, em constante, né, trabalho. A questão da água é primordial, nós trabalhamos aí, defendemos esse espaço. Hoje, nós somos cabeceira de rio, né? Então, quando há estiagens secas, o nível hidrostático baixa rapidamente e nós já sofremos assim com 2 ou 3 meses, né, de estiagens. Então, a gente tem que cuidar da água, não só pensar no seu uso, mas continuar pensando na sua conservação e na sua produção. Como produzir águas? Nós temos que pensar nisso, porque as mudanças climáticas também estão aí, nos batendo na porta e nos exigindo uma posição mais diferenciada desse uso demasiado do nosso meio ambiente, que nos traz consequências graves, né? E sabemos que pode, infelizmente, ficar mais complexo ainda. Então, vamos estar sempre à disposição para contribuir. Agradecemos muito, Eliane. A Eliane não quer dizer, ela já passou pelo GES também, em Já. alguns momentos, já contribuiu conosco. A gente tem muitas pessoas, né, mais de 40 anos aí, que passaram e que deixaram sua marca em algum cantinho. Então, hoje a gente vai, neste ano, em especial, resgatar o nosso arquivo histórico ambiental. A gente conseguir um recurso, vamos trabalhar e logo vamos estar com ele à disposição da comunidade a acessar, tanto fisicamente quanto digital.
né, online. Então, esse é o Olha que nosso maior, legal! Vamos ficar maior ligados. objetivo deste ano. Muito obrigada, professora Isso Flávia. aí. Pessoal, entre em contato com o GESP, quem tiver dúvidas e uma próxima podcast com certeza para falar mais esse tópico tão importante. A água é fundamental para esse planeta e para os seres vivos. Muito obrigada, professora Flávia. Pessoal de casa, até a próxima podcast.